Palavras que edificam. Uma das coisas que agrada muito a Deus é o nosso serviço para Ele, a intenção daquilo que fazemos para Ele. Eu queria ler um trecho bíblico para que cada obreiro, cada obreira, nunca esqueçam desse detalhe. Vamos ao texto. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, as pessoas precisam tomar conhecimento, Gilmar, de que existe um Deus, há um Senhor, há uma vida esperando por elas, há uma nova vida esperando por elas. E essa é responsabilidade nossa, de fazer divulgar aquilo que Deus tem feito na vida daqueles que creem. Então, eu queria, nessas palavras que edificam, enfatizar bem o fato de que a evangelização é fundamentalmente importante. E muitas vezes, infelizmente, são muitos obreiros, depois que se tornam obreiros, param de fazer esse trabalho de evangelização. Não é isso? Infelizmente isso acontece, né? Porque às vezes o obreiro ele pensa que pelo fato dele colocar o uniforme, participar de uma reunião ou qual ele, de uma forma liberal, né, se escalou para poder ajudar, ele acha que é o suficiente, quando na verdade o trabalho externo é fundamental. O trabalho de evangelização, de visitas, e também é importante que o obreiro permaneça no grupo que ele estava quando ele ainda era candidato a obreiro. E essa passagem é muito forte, porque a gente observa, Sérgio, que é um efeito dominó. Quer dizer, primeiro, conhece o verdadeiro Deus para se alcançar a libertação. Aí depois se converte a ele para alcançar a salvação. Mas nada disso pode acontecer se lá no final a pessoa é formada o quê? Um pregador, um evangelizador, para poder trazer essas pessoas até o Senhor Jesus. Eu fico pensando naquelas pessoas que morreram com Jesus, né? Que hoje estão na glória com Jesus. Né? Se elas pudessem, elas não podem, mas se elas pudessem retornar e agradecer de joelhos aquela obreira, aquele obreiro, aquele membro, aquela membro, aquele pastor, aquele bispo, que ganhou ela para Jesus, assim ela faria. Não é verdade? Por quê? Porque não tem preço você pregar para uma pessoa, falar de Jesus para ela, mostrar a realidade para ela, mostrar a salvação para ela, e depois essa pessoa, no momento certo, partir e constatar que aquilo que você falou era verdade. Quer dizer, e como você falou, né, se ela pudesse fazer isso, então ela diria assim, poxa, valeu a pena eu aceitar a palavra que me deram a respeito do Senhor Jesus e ter aceitado, né? Você tira por nós que hoje estamos aqui ainda nessa terra. Mas, por exemplo, eu não esqueço da Giovana, que evangelizou minha mãe, e não esqueço da minha mãe, que fez o convite para eu vir na igreja. Não esqueço da dona Creuza. Quem é a dona Creuza? Foi a mulher que me incentivou, uma vizinha nossa lá,
que era da igreja, está com Jesus agora, mas ela me incentivou fortemente a me batizar nas águas. Quer dizer, a gente não esquece daqueles que evangelizaram a gente, aqueles que nos ajudaram a chegar até onde nós chegamos. Imagine os que estão na glória. E eu, por exemplo, eu não esqueço da Neide, que muitas das vezes cortava cabelo nosso, da família, até de graça, devido à miséria que nós vivíamos, a necessidade que nós passávamos. E interessante que algumas vezes nós fomos até a Neide, e quando ela ainda não era da igreja, então o esposo dela incorporava um espírito que dava consulta. E um belo dia fomos até lá, quer dizer, cortar o cabelo e tudo mais, e querer também uma consulta. Quando ela falou assim, olha, eu estou indo numa igreja, na abolição, e eu gostaria de convidar vocês para poderem participar. E aí fomos, aceitamos o convite, eu, minha mãe e meus irmãos, e aí tivemos a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. Como esquecer da Neide no meu caso? Não tem Não? como. Não tem? Não tem como você esquecer daquela pessoa que te evangelizou, aquela pessoa que te ajudou, aquela pessoa que te deu uma palavra, fez um convite para vir na igreja, né? E, por outro lado, também tem aqueles que nesse momento estão constatando lá embaixo, poxa, por que eu não dei ouvido, hein? Por quê? Por quê? Lamentando profundamente por não ter dado ouvidos ao que nós falamos. E ao contrário do que você falou há pouco, né? Aqueles que são salvos, se pudessem. Porém, aqueles que, infelizmente, estão confinados, né, à condenação eterna, eles têm consciência, né, de que realmente perderam a oportunidade de não estar naquele lugar, naquela tormenta, né? Você não vê o caso do rico, né? O rico pedindo a É uma Abraão prova, né? para voltar, para alguém avisar os familiares dele, para não irem para aquele lugar de tormento onde ele estava, né? Porque a verdade é que, infelizmente, aqueles que deixam esta vida sem aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, aonde elas chegarem, elas vão ter consciência do que está acontecendo. E aí, como aconteceu com o rico, né, chegando lá, né, onde ele chegou, então ele tentou, né, ver se saía daquela situação, ou pelo menos com um pouquinho de água no dedo de Lázaro, ele pudesse então molhar a sua boca, a sua língua, de tanta tormenta, de tanto fogo que ele recebia, no caso a sua alma, né? É verdade. Por isso, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha despertar a todos os obreiros, obreiras, evangelistas, jovens, membros, para essa realidade de ganharmos almas, de fazermos, meu Deus, com que essas pessoas que não te conhecem ainda venham ter uma experiência com o Senhor, venham te conhecer. Faz acender o fogo da paixão pelas almas em cada um de nós. Não deixe isso acabar em nós, meu Deus. Não deixe isso se apagar. Não deixe esse fogo se apagar. Eu te peço isso em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. Graças a Deus.